Eu sou Emanuele, missionária. Este é meu canal Emanuele Evangelista da Palavra de Deus. E hoje o assunto vai ser véu e o podeiro. Vamos estar lendo aqui para vocês 1 Coríntios 11. Queria ressaltar o primeiro versículo. Esse primeiro versículo vocês vão entender no final desse vídeo, que fala assim, vamos ler aqui. Paulo disse: sejam meus imitadores, como também sou de Cristo. Bom, a história primitiva mostra e deixa bem clara que as mulheres daquela época eram de costume usar o véu. Tertuliano, que viveu 160 a 220 anos antes de Cristo, escreveu que naquela época não somente as mulheres casadas, mas as mulheres solteiras também usavam véu. E que isso mostrava significância de submissão ao homem. Na igreja primitiva e na igreja de Coríntio, era dever as mulheres usar o véu. Era o dever o uso do véu. Mas por algum motivo aquelas mulheres se rebelaram e acharam que poderiam retirar a prática do véu. Mesmo sabendo a importância que tinha naquele contexto a submissão ao homem, historiadores dizem nos estudos que aquelas mulheres ficaram encantadas com a liberdade cristã e acabaram se rebelando, porque na outra religião as mulheres eram vistas com desprezo, amém? Eram oprimidas e se agregavam. Já no cristianismo, elas podiam usufruir da verdadeira liberdade cristã. Como hoje essa liberdade cristã traz muitos problemas para a congregação, no tempo de Jesus não era diferente. Elas distorceram o que é liberdade cristã e fizeram uma espécie de movimento feminista para tirar o véu. Então, para corrigir este problema, veio Paulo. E veio Paulo para exortar as irmãs. Então, foi aí que ele escreveu esta passagem em Coríntios. Separei 3 pontos para vocês refletirem a respeito da passagem de Paulo. Primeiro, o véu representa a sujeição ao marido. No versículo 7 e 9, se refere ao homem à semelhança de Deus para expressar a sua glória. E a mulher criada para ser auxiliadora do homem. Também para cumprir o seu propósito criacional. Vamos ler aqui em Gênesis 2:8. Gênesis 2:18. É isso mesmo? Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem seja só. Falar-lhe-ei uma ajudadora que esteja como diante dele. Que esteja diante dele, esteja à frente dele, junto com ele. Amém? Em Gênesis, capítulo 2, versículo 16, fala sobre a dominação do homem sobre a mulher. Gênesis 2,16 fala sobre a dominação do homem sobre a mulher. Em 1 Coríntios 7,34, ensina que o corpo do homem e do esposo e da esposa, ambos pertencem um ao outro. 1 Coríntios 7,34 está escrito isso, que o corpo da esposa pertence ao marido e o corpo do marido pertence à esposa. Isso quer dizer que os dois têm que ser fiéis um ao outro. Isso é um dever. No versículo 5 de 1 Coríntios 7, fala sobre o dever do sexo entre o marido e a esposa. A esposa tem que sujeitar ao marido como a igreja se sujeita a Cristo. Amém? Isso é mandamento. Dentro desse equilíbrio mútuo, amando um ao outro, Deus é glorificado. Ponto 2. O véu distingue a mulher idônea da mulher prostituta. No verso 5 e 6, Paulo faz uma metáfora sobre a mulher que profetiza com a cabeça descoberta. É como se tivesse com a cabeça raspada.
É importante observar em Efésios 5 que relaciona Cristo com a igreja e o amor do homem com a mulher. Olha que coisa maravilhosa. Naquele contexto, a cabeça raspada significava algo decente, algo vulgar. Que as prostitutas dos templos pagãos naquela época usavam a cabeça raspada. Podemos relembrar de alguns filmes também, né? E novelas, por exemplo, de Moisés, onde o templo dos egípcios, as mulheres usavam cabeça raspada com peruca por cima. Então seria como uma imitação dos cultos pagãos. Ponto 3. O véu também diferenciava as vestes do homem masculino da mulher feminina naquele tempo. Porque no tempo de Coríntios, as roupas das mulheres e dos homens eram bem parecidas. Então o véu veio para diferenciar o tipo dos... Agora sabemos o que norteava o uso do véu no tempo de Paulo. Como seria contextualizar o uso do véu no tempo de hoje? Imagina como seria. Bom, gente, no meu ponto de vista, tudo que estamos lendo aqui, a palavra já fala aqui em 1 Coríntios 11 que no lugar do véu é o nosso cabelo. E deixa bem claro que o cabelo comprido é afeminado, é coisa para a mulher. Amém? Então, devemos usar os cabelos longos? Sim, isso é mandamento, isso é bíblico. E já disse Paulo, bem abreviado aqui para nós, né? Ele já abreviou, já sabia que muitos no nosso tempo de hoje iria dizer, isso é coisa de cultura. Eu posso até ler para vocês entenderem aqui que Paulo abreviou isso. Ele precaveu que as mulheres hoje em dia iriam dizer isso. Isso é coisa de cultura, isso é coisa do antigo, isso é coisa da época ou do costume deles. E não, olha para você ver. Ele deixa bem claro. Quer ver? Versículo 15 diz assim, mas ter a mulher cabelo crescido lhe era honroso. Vamos focar nisso aqui, ó. Mas ter o cabelo crescido lhe era honroso, porque a cabeleira foi lhe dada no lugar do véu. Tá bem claro aqui, tá bem claro aqui. Aqui, ó, versículo 16. Porém, se alguém quiser ser contencioso, vou botar aí para vocês o significado agora. Qual o significado de contencioso? Leitura? Bom, irmãos, voltando. Porque se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Isto, porém, vos declaro que não vos louvo, não vos admiro, Paulo está dizendo, que vós os juntais para melhor, senão para pior. Ele está querendo dizer, eu estou te dando um conselho para vocês melhorarem e vocês estão querendo só piorar, fazer rebeldia, fazer uma rebelião. Porque primeiramente ouço que quando vós ajuntais nas igrejas, há entre vós dissensões. Em parte o creio, porque importa que haja entre vós heresias, para que os que são verdadeiros, sinceros, se manifestem entre vós. Porque nós que somos de verdade, de Jesus, que nós seguimos mesmo a verdade, o que acontece? Nós viemos para mostrar a verdade para os que não sabem. E isto que Paulo deixou para nós é um mandamento. Sim, um mandamento que devemos seguir, irmãos. Devemos seguir este mandamento. É muito forte isso que Paulo está dizendo.
O fim do fundamento é que o véu é o cabelo da mulher, que diferencia o homem da mulher, do macho e fêmea. Esse é o fundamento de Deus. Amém? Então, irmãos, para finalizar o vídeo, voltemos, igual eu falei para vocês, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 1. Vamos ler todos juntos? Paulo disse: sejam meus imitadores, como também sou de Cristo. O que Paulo quer dizer? Façam as coisas certas, seguem os mandamentos corretamente. Jesus deixou, Paulo deixou. Muitos dizem: mas Paulo que escreveu isso? Então não vou seguir. Gente, Paulo era instruído. Todos os servos que escreveram a Bíblia eram instruídos pelo Espírito Santo, por Deus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eles foram instruídos por Deus para escrever a Bíblia. Amém? Então devemos seguir os mandamentos? Sim. O nosso véu é o nosso cabelo? Sim. Mas você ainda não falou do sinal do poder. Gente, vou colocar para vocês agora o significado do sinal do poder no dicionário bíblico. O significado da palavra poder. Vê aí. Bom, gente, então para resumir esse vídeo, o sinal do podeiro significa a sua obediência. Amém? Então a mulher precisa ter o cabelo longo para ter o sinal do podeiro? Sim. Não somente o cabelo longo para ter o sinal do podeiro. Amém? Mas obediência à palavra de Deus. Agora que você sabe que tem que ter o cabelo grande, porque é um mandamento bíblico, não somente cultural, como diz a palavra de Deus, e muitos por aí estão dizendo, distorcendo a palavra de Deus, porque deixou bem claro, isso vai edificar no seu coração, porque a verdade edifica, a verdade liberta. Amém? A não ser que você não queira, como a palavra de Deus aqui fala, aquela palavra que eu falei, que eu coloquei até a tradução, customizar. Quando a pessoa não quer aceitar a correção de Deus, a primeira coisa que ela faz é blasfemar contra o Espírito Santo. Mas eu não estou blasfemando. Quando você recebe uma correção de Deus e fala assim, eu não vou cumprir isso não tem nada a ver com minha salvação. Realmente, o seu cabelo não tem nada a ver com sua salvação. Muitas mulheres foram salvas mesmo com o cabelo curtinho. Amém? Não tem nada a ver. O que Deus quer dizer é um mandamento ter os cabelos compridos, porque isso gera um tipo de proteção espiritual para você. O sinal do poder é simplesmente uma proteção espiritual que você tem a respeito do seu véu que você está usando. Então os anjos veem a mulher com o cabelo comprido, como se fosse um véu, e é o sinal do poder. Simboliza obediência. E o que a obediência traz? Bênção, libertação, porque a palavra de Deus diz, a verdade vos libertará. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Obediência quebra maldições. Muitas pessoas têm depressões e têm muitas coisas porque não obedecem a palavra de Deus, não obedecem os mandamentos de Deus. Então, há em tempo de irmãos, nós fechamos a brecha de achar os cabelos não com cores escandalosas, cabelos mais escuros. Amém? Se possível, o cabelo de cor natural, não fazer essas sobrancelhas dictaturana, não usar maquiagens escandalosas demais. Bom, se você for usar um batom vermelho, usa pro seu marido, coloca uma lingerie bonita para ele. Amém? Vai ficar linda pro seu esposo. Mas para as pessoas, não devemos escandalizar, devemos ser referencial de Cristo. Amém?
amém? Usar roupas decentes de servas de Deus e os cabelos compridos. Ah, mas pode cortar a franja? Lógico, pode cortar a franja, gente, porque nós somos vaidosas, a gente tem que ficar bonita também, não é ficar igual uma véia, né, de qualquer jeito, né? A gente tem que ficar bonita e não usar roupas coladas também. Isso sensualiza, isso faz outros homens pecarem, e isso traz maldição não somente para você, mas para todo mundo da sua família e principalmente para os nossos filhos, tá bom? Então vamos fechar as brechas, vamos fazer o conserto com Deus, vamos deixar o cabelo natural, cabelo longo, amém? Pode fazer prancha? Pode, gente. Pode fazer progressivo? É mais de você. Não é pecado você fazer progressivo no cabelo, não. Você pode usar o seu véu como você quiser, na verdade. Mas tudo que é natural, Deus agrada muito mais. Posso te dar certeza. Progressiva pode acarretar problemas de saúde futuramente para você. Qualquer química que a gente usa nos cabelos ou no corpo, ou a gente ingere, qualquer tipo de coisas que não é natural. Amém? Então é isso, irmãos. Pode fazer progressiva? Pode. Eu sou doida pra fazer meu cabelo. Mas isso aí, eu vou conversar com Deus pra ver. E no próximo vídeo meu cabelo vai estar negro, preto. Depois eu vou deixar ele crescer naturalmente, do jeito que Deus pediu pra mim. Amém? Eu sou referencial de Cristo, gente. Então eu tenho que obedecer e fazer as coisas certinhas para que as outras pessoas venham me imitar. Porque, como Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu também tenho que dizer o mesmo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? A paz do Senhor, que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo toda sorte e bênção, toda libertação e cura no poder que há no nome de Jesus. E obrigado por assistir o vídeo. Se possível, deixe um like. Se não é inscrito, se inscreva. E se você quiser receber todos os meus vídeos, ative o sininho de notificações. Amém? Tchau, gente. Até mais. Até o próximo vídeo. Beijo. Fique com Deus.